Há anos atrás, nós recebemos uma ordem do Rei da Bandeira, da entidade João das Matas, que aqui em casa se chama Rei da Boa Esperança, uma entidade de origem judaica e que se tornou cristão novo e que veio até o Brasil, veio cantado para batizar os índios mais ferozes que tinham na época, que eram os Suupira da Mata do Arapixi, no Marajó, por sinal no município de Chaves. E ele nos autorizou a fazer um trabalho, um levantamento sobre o culto à realeza europeia dentro do tambor de Minas. Nele nós colocamos que assim como dentro da Minas Gejo, assim como dentro do Querebetã de Zomadomo, a Casa das Minas do Maranhão, se cultua reis do antigo reino do Daomé, todos eles descendentes do grande Dadarô ou Agansu, o filho da Pantera. Assim também a casa de Nagô, Nagoabiotun, ela também, dentro da casa de Nagô, começaram a se manifestar o que nós chamamos Nagô gentil, ou senhores de toalha, ou brancos, que eram reis europeus a se manifestar dentro do tambor de Minas. Entre eles, o grande rei encoberto, o rei Sebastião, rei Dom Luís, rei de França, Dom Manuel, Dom João, Dom José e principalmente o primeiro-ministro de Dom José, que é o nosso querido Duque Marquês de Pombal, cultuado aqui e muito bem cultuado dentro de Belém do Pará. Aqui, o Marquês de Pombal manda o seu irmão para ser o governador da província do Grã-Pará e Maranhão. E aqui, o governador promove uma revolução, quando ele expulsa daqui os padres capuchinhos e se apossa dentro da Ilha do Marajó daquelas missões que estavam lá, já formada, com muita criação de gado, toda organizada. E ele reparte a Ilha do Marajó como se fosse capitanias hereditárias e dá para algumas pessoas de acordo com a concepção dele. Este momento foi um momento importantíssimo. E o que ocorre dentro do Marajó, as grandes famílias que até hoje governam a ilha, são donos da ilha. Mas a importância de Marquês de Pombal, ela é tão grande em Portugal pela reorganização político, social, econômico e até arquitetônico da cidade após o grande terremoto, assim também como a importância que ele teve aqui na parte do tambor de Minas. Ele preparou Dom José, que para nós se chama Dom José Rei Floriano, e trouxe ele e entregou para que o grande touro do Lombo Dourado, o rei Sebastião, pudesse adentrar e atravessar o boqueirão para que ele entrasse dentro da encantaria. Normalmente, rei Sebastião, ele se torna como se fosse o passaporte para que esses reis europeus adentrassem dentro da encantaria do tambor de Minas, formando essa grande família chamada Nagô Gentil, ou senhores de toalha, ou brancos. A professora Thaisa Tavernar tem um trabalho muito bonito sobre essa questão. Eu, por sinal, estava na defesa do TCC dela, e ela pesquisou, não só aqui na cidade, com vários sacerdotes, como também foi até Portugal, em busca dessa questão do rei encoberto.
esteve na Torre do Tombo e teve acesso a documentos muito importantes daqueles que acompanharam o jovem rei português na Batalha de Alcaçibir, aonde ele se tornou, deixou de ser o rei de Portugal para ser o rei da Encantaria. Então são dois aspectos, mas nosso interesse muito grande com relação ao Marquês de Pombal é devido a ele ter mandado o irmão dele ser o nosso governador da província, e além de ter trazido, ter deixado aqui objetos sagrados que na nossa concepção e na nossa sabença estão localizados dentro da Capela do Pombo, uma pequena capela, hoje em dia sob a tutela da UFPA, da Universidade Federal do Pará, mas para nós os assentamentos dessa corrente, dessa família toda, está lá guardado, algumas delas estão guardadas lá dentro desse local. Pouca visitada, é uma igreja que fica aberta durante a semana, mas aonde existe o encontro. Lá você vai encontrar uma figura muito bonita, barroca, de Jesus carregando a cruz no tamanho natural, e exatamente de lá também sai uma parte da procissão que se realiza na Sexta-feira Santa, acompanhado por muitos sacerdotes do tambor de Mina e da Umbanda. Nós, afro-religiosos, temos um carinho todo especial e respeito pela religião tradicional católica. Não é a religião oficial, nós temos uma abrangência sobre esse catolicismo popular, não o catolicismo do Vaticano, mas o catolicismo popular, onde a veneração aos santos é extrema, aonde o louvor ao glorioso São Sebastião dos Mártires é quase em toda a Ilha do Marajó. Esse trabalho que nós queremos fazer, a ideia nossa é de fazer pequenos vídeos mostrando esses locais sagrados e, se possível, entrevistando algumas pessoas que ainda estão vivas, que são verdadeiros possuidores das chaves dessa tradição e desse conhecimento. Alguns já foram, mas ficaram marcados na história, que possuiu o Senhor Ritual. E nós não temos pretensão de fazer nenhum tipo de documentário, de nenhum filme que vá concorrer com o Oscar. Nós queremos uma coisa artesanal, simples como nós somos, e humildes, para que fique registrado. Os que virão depois é que vão saber o que vão fazer. Amanhã, sexta-feira, será exibido um documentário sobre o terreiro mais antigo em funcionamento aqui em Belém. Mais de 100 anos, que é o terreiro de Mina Dois Irmãos, hoje em dia coordenado pela grande Mãe Lulu. E vai ser exibido, é um documentário de 25 minutos, e todos os mineiros, uma grande maioria dos mineiros, estarão lá prestigiando para dar esse abraço importante. Mãe Lulu já é uma senhora de idade e que merece todo o nosso apreço e toda a nossa gratidão. A casa dela já foi tombada pelo patrimônio estadual, né? E ela é uma referência para nós, devido a ser a casa mais antiga em funcionamento. Existiu casas mais antigas do que dela? Existiu. A própria casa da Mãe Doca não teve preservação e hoje em dia não existe mais. Mas a da Mãe Lulu guarda ainda marcas do período em que era somente feita de tapa, que ela era feita somente de barro e vara retirado na mata, que ali no Guamá era uma mata naquela época. A nossa ideia era fazer um grande encontro em 7 municípios e lá colher os relatos sobre o culto dos senhores de toalha, sendo que em cada município nós íamos eleger os representantes, para que depois fizéssemos um encontrão aqui em Belém, com oficinas do Richelieu, que é essa toalha que eu estou aqui, é uma toalha tradicional do tambor de Mina, a toalha bordada,
chamado bordado francês, ou richelieu, fazer uma oficina de comidas do tambor de Minas, uma oficina de bebidas do tambor de Minas e também uma exposição de roupas, indumentárias, instrumentos musicais sagrados, além de que gravarmos também um CD artesanal com os cânticos a essas divindades que muitas estão esquecidas hoje em dia. Príncipe Altair, algumas entidades já não se manifestam, não encontraram mais filhos capazes de cultuá-los. E isso não pode se perder. Essa riqueza toda do tambor de Minas, ele não está sendo registrado e vai embora e acaba se perdendo uma parte importante da história da Mina dentro da Amazônia. Que a Mina é uma religião de matriz africana que existe e subsiste na Amazônia. Nós encontramos rastros de tambor de Minas em Rondônia e em todos os outros estados. É a religião amazônica, africana amazônica, é o tambor de Minas. Aqui na minha casa nós cultuamos a pagelança, a umbanda, a mina de encantado, o vodum e o orixá Nadu. Nós cultuamos tudo isso em ambiente distinto, com instrumentos distintos, cânticos distintos, gestos distintos. Então, cada uma dessas é uma riqueza imensa. Às vezes as pessoas perguntam como botar tudo isso só no lugar. Pode ver, é fácil. Porque na África, cada cidade cultuava um santo. Aqui nós colocamos os santos só num lugar. Então, se nós colocamos lá, aqui nós também colocamos. E é interessante que a pagelança, hoje em dia, ela já tem uma... Eu não digo que é uma filial, né? Ela tem uma semente em Salvador, um rapaz que recebeu o mérito e que foi... teve uma preparação, não para ser pajé, né? Mas para coordenar a pagelança dentro de Salvador, que é o Jean Carlos. Isso é muito interessante. Assim como também o tambor de Minas, ele teve a sua grande expressão em São Paulo, que é o pai Francelino de Chapanã, que foi e que levou o nome do tambor de Minas muito grande e que fez com que todas as pessoas respeitassem o tambor de Minas. Algumas pessoas viram o tambor de Minas como uma dança folclórica. Você vê o tambor de Minas, ele vai ter que ver as outras religiões, também como folclore. Mas ele fez com que as pessoas entendessem e respeitassem. Então nós temos uma figura muito grande. Quando eu comecei a trabalhar sobre o tambor de Minas, foi no governo do prefeito Edmilson Rodrigues, naquela época era prefeito do Partido dos Trabalhadores. E ele foi que chamou a gente e nos deu guarida dentro do palácio. E foi uma confusão doida, os fundamentalistas correram, que o prefeito estava se juntando, os macumbeiros, os adoradores do demônio. Houve um vídeo que passou em rede nacional para prejudicar a eleição do Lula. Foi uma questão muito grande. As pessoas se esquecem disso. Até nós colocamos um documento dentro do Ministério Público, mas o Ministério Público nunca se pronunciou para nós. Então, lá nós tivemos uma discussão. A primeira discussão era qual era a representação que ia ficar lá nessa discussão dentro do palácio. Era a Umbanda, era o Angola, era o Queto. Essas três expressões. E eu estava lá e disse que não, que o que tinha que ter a expressão do tambor de Minas, que é uma expressão à parte. E houve quem também batesse na tecla que deveria ter uma da nação Jeje de Salvador. Houve uma discussão muito grande
e na época o prefeito, o gabinete dele ficava próximo, e o prefeito esteve até lá e disse, não, se existe, vamos lutar. Tanto que viaja para Martinica, para um grande encontro de cultura que teve lá, o pai Hilke representando a Umbanda, eu, Babataiandô, representando o tambor de Mina, a Mameto Nangetu representando a nação Angola e o pai Valmir da Luz Fernandes representando a nação Quiba. Fomos para lá, acompanhado por um grupo de assessor e também nos assessorando de uma forma a professora doutora Anaísa Virgulino, que nos deu um suporte muito bom lá. Lá conversamos, lá procuramos ver as manifestações do Caribe, porque nós, tambor de Minas, estamos muito mais ligados ao Caribe do que realmente o resto do Brasil. A forma de nós cultuarmos, né? Nós cultuamos por famílias, da mesma forma que o Caribe forma as suas famílias. Os navios, eles tinham mais facilidade de circular aqui na Amazônia e no Caribe do que circular da Amazônia para o restante do Brasil. Então existia dois Brasis naquela época. Existia aqui o norte, que era a província do Grã-Pará e Maranhão, e existia o Brasil, colônia, que era abaixo. Era do Brasil. Nós fizemos parte do Brasil a partir do dia 15 de agosto, que foi o dia da adesão do Pará à independência do Brasil. Forçado pelos ingleses que vieram aqui e fizeram grandes atrocidades, e a cidade, com medo de ser bombardeada, acabou entregando e nós passamos a fazer parte do grande Brasil que hoje nós somos.